Graça e paz, amados, maravilha do Senhor, bênção de Deus, príncipes e princesas, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Tudo bem, café de hoje está lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Daniel, vou falar do capítulo 10, versículo de número 13. Nós vamos estar meditando um pouquinho nesse versículo, mas antes quero te agradecer, você que compartilhou, você que tem dado um joinha, você que tem aí dado um gostei para nós, feito comentário, se inscrito no nosso canal, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante e vai enviando mais para mais pessoas, né? Você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí, corre lá, clica nas letrinhas em azuis, que é um link que te direciona para o YouTube, e lá você clica em inscrever-se, que é automático, vai no sininho também para receber todas as nossas notificações, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos lá, a palavra de Deus está escrita assim, lá em Daniel capítulo 10, versículo de número 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eita glória, hein? Gente, é muita bênção, né? A gente aprende aqui lições. Capítulo 10 é um capítulo tremendo. Nós aprendemos muita coisa aqui. Primeira coisa que nós aprendemos do versículo 1 ao versículo 8 é o poder da oração, o poder do jejum. Daniel ficou sem se alimentar durante 21 dias, orando num propósito de buscar a Deus e intercedendo, né, por uma causa em benefício da sua nação, do seu povo que estava escravizado, seu povo que estava na mão do inimigo, dominado, né? Ele pertenceu ao reino aí na época da Babilônia, mas pegou outros reis mais que passaram, e agora ele está na época da Pérsia, e os medos e persas fizeram a coligação, vieram contra os babilônicos, foram os segundos que comandaram o mundo, né? Primeiro a Babilônia, que é Nabucodonosor e tal, Dario, Belsazar. Aí vem agora a Pérsia comandando. Então, medos e persas, numa coligação, ele está aqui debaixo do reinado dos persas. Ele está orando, buscando a Deus. Ele está junto do rio, à beirada da margem do rio, onde ele teve uma visão. E quando ele tem essa visão, tinha alguns companheiros com ele, a presença do anjo chegando, eles correram. Eles, de tanto medo, eles fugiram. Daniel caiu por terra, perdeu a sua força, né? As suas forças, dores no corpo, que ele não conseguia levantar. Quando o anjo disse, levanta, Daniel, e o ergueu, né? Para dar força a ele. Aí dizendo que ele veio por causa da oração dele. Desde o dia que ele aplicou o coração a orar. Então eu aprendo aqui a primeira grande lição. Quando nós oramos, Deus já responde. Deus já começa a agir. Olha só, ele colocou um propósito de orar 21 dias, 3 semanas. Então, desde o primeiro dia, o anjo disse para ele, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração à oração, o Senhor o ouviu e me enviou. Só que ele foi resistido pelo rei da Pérsia, que ele está dizendo aqui, pelo príncipe da Pérsia, que é Satanás, seus anjos, né? Então ele diz aqui, ó, no reinado do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra de Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra
e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, então 21 dias. Então, ele não comeu nada, ele fala aqui no versículo 3, né? Não bebeu vinho e tal. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho. É o anjo, a visão do anjo que ele tem, né? Versículo 5, ele diz: e os seus ombros cingidos com ouro fino e o faz. Aí ele descreve aqui o anjo, ele diz, versículo 7, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caíram sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Versículo 8 ele diz: fiquei, pois eu só, a contemplar essa grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. É aí que o anjo diz para ele, né? Acho que é o versículo 9, me foge a memória, deixa eu confirmar se é. Oh, Deus da glória, é muita bênção, hein? Contudo, ouvi a voz das suas palavras, então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí com o rosto num profundo sono e com meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão, porque caiu de joelho, caiu no chão, né? E me disse: Daniel, homem muito amado, versículo 11, que entende as palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele contigo essas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, versículo 12, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, por causa da tua oração, eu vim. Desde o primeiro dia que você aplicou a orar, a jejuar. Então eu aprendo que a oração tem poder, ela é poderosa. Ela tem resultado. Porque você não está falando com o vento, você está falando com Deus. Amém? Você está falando com um ser vivo que ouve. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tampados, nem a sua mão encolhida, né? Então, seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa abençoar. O que faz a diferença é os nossos pecados, mas ele, com humildade, ele aplicou o coração a buscar a Deus de coração e com humildade diante do Senhor, porque o seu povo estava escravizado e ele queria ver aquele povo ser liberto. E Deus tinha um propósito realmente. Só que o inimigo trabalha. Aí eu aprendo outra grande lição. Qual que é a outra? Há uma batalha espiritual. A gente precisa de orar por causa disso. No mundo espiritual, no mundo invisível, você não vê, mas há forças trabalhando contra a sua felicidade. Há forças trabalhando contra a sua prosperidade. Há forças trabalhando contra a sua saúde. Há forças trabalhando contra as suas realizações. Então, entende? Coloca isso no teu coração. É uma batalha espiritual que não se vence com armas carnais, porque as armas da nossa guerra são espirituais, contra principados e potestades, diz a Bíblia, são milícias, né, no mundo espiritual, então, da maldade. Então, nós temos que travar essa batalha com armas espirituais. E qual a arma espiritual que nós temos? Oração, leitura da palavra, jejum. Daniel está jejuando aqui 21 dias, o propósito de orar e jejuar. E aplicar o conhecimento da palavra, de buscar a Deus o entendimento da palavra. Então, Deus se revela, né? Há uma batalha no mundo espiritual. Deus se revela como enviando um anjo. O anjo Gabriel veio
em direção a ele para trazer a mensagem. Só que ele foi impedido, a batalha espiritual, impedido por Satanás. E lutando 21 dias para poder passar, para poder trazer a resposta, né? Então, uma batalha espiritual no mundo invisível acontecendo sem ele saber. Mas Deus envia socorro, o arcanjo Miguel, o principal dos anjos, um dos principais, porque tem outros principais, né, outros arcanjos. Deus envia Miguel, que é o general dos anjos, que vem socorrer Gabriel, lutando contra Satanás, contra, né, o diabo, e o vence para que o anjo possa trazer a resposta para Daniel, a resposta favorável de que libertaria o povo das mãos, né, do inimigo, daria liberdade ao povo. O que era? Era a sentença que Ciro precisava dar para reconstruir Jerusalém, permitindo a reconstrução dos muros, permitindo a reconstrução do templo, permitindo a reconstrução da cidade que estava destruída. Amém? Por causa da desobediência do povo, Deus permitiu o inimigo invadir e destruir e levar cativos, escravos, presos, como foi Ananias, Misael e Azarias, né, que é chamado de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Belsazar, que é Daniel. Entende? E outros mais que foram levados, uma leva de pessoas, e só ficou lá na cidade pessoas que estavam idosas demais, velhos, que não tinham, né, como trabalhar, e crianças muito novas, passando necessidade, passando fome. Então ele está clamando a Deus por uma resposta em favor da cidade. Então, quando eu aprendo também o poder da intercessão, quando nós aplicamos o coração a orar pelos outros, a orar por causas, né, por milagres, Deus, ele aplica a nós, ou seja, a resposta, envia para nós o recurso. E nós somos grandemente abençoados. Vê, muito amado, ele chama Daniel de muito amado. Por quê? Porque é alguém que se coloca no lugar de outro, que é intercessor, que paga um preço, que a oração, não, o corpo físico não quer. Botar de joelho, né? O corpo sente dor. O corpo quer deitar, descansar, o corpo quer diversão, prazer da carne, mas dobrar o joelho, orar, é sacrifício. Jejuar, deixar de comer alimentos, é sacrifício. Está entendendo, gente? Mas é força espiritual, é armadura espiritual. São armas espirituais para vencer as trevas que atuam contra nós. E se nós não estivermos apercebidos, se o Brasil está mal, se as coisas estão ruins, se o mundo vai de mal a pior, se a economia mundial está abalada, se os princípios cristãos estão sendo abalados, se a família está sendo bombardeada, se criar filhos hoje é difícil, é o poder da oração que nós precisamos para vencer. Se estão aprovando pautas contra a palavra de Deus, contra princípios que Deus ensinou, nós só podemos vencer pelo poder da oração, do jejum, da intercessão. Olha quantas lições nós aprendemos aqui. Então, no mundo espiritual existem anjos, anjos de Deus e anjos do diabo, chamados de demônios. Então, é uma luta entre anjos, mas Deus envia recurso, que é o general dos anjos, agora para poder socorrer aquele anjo na batalha contra o inimigo. Então, Deus enviará recurso, de uma maneira ou de outra, virá a resposta. E chegou o tempo da resposta, né? Então eu aprendo que há territórios sobre a sua cidade, às vezes padroeiro, demônios, para você ter uma ideia, que estão guardando a cidade, invisivelmente você não percebe, guardando contra as coisas de Deus,
para que anjos de Deus não venham, para que resposta de oração não venha, atuando, destruindo famílias, aumentando o número de viciados em drogas, de famílias que são destruídas, separação entre casais, filhos que entram, né, em problemas psíquicos, somáticos e tantas coisas mais no campo da mente humana. É travada uma batalha terrível, demônios atuando. Então é preciso nós orarmos para que essa nuvem negra de demônios seja dissipada e o sol da liberdade, que é Cristo Jesus, venha raiar. E os anjos do Senhor venham, porque eles são conservos nossos, eles venham trazer a resposta das nossas orações, a libertação. Nós precisamos de orar pelos nossos vereadores, pelas autoridades, orar pelos prefeitos, orar pelos que detêm, né, autoridade nos seus secretariados, orar por governantes, pelos seus secretariados, deputados estaduais. Temos que orar também no nível federal, nacional, deputados federais, senadores, autoridades constituídas do judiciário, juízes, desembargadores. Nós precisamos orar por ministros, pelo presidente da República, para que Deus converta o coração desta nação, deste povo, traga libertação para nós, para andar na obediência da palavra, no ensino do Senhor, para sermos mais do que vencedor, uma nação próspera, abençoada. Quando a mão de Deus está sobre a nação, tudo dá certo, porque os demônios que impedem são expulsos. Isso vale para tudo, na sua empresa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, em tudo. Na criação dos seus filhos, a atuação maligna agindo em todo lugar, aumentando cada vez mais pedofilia, prostituição, né? Homossexualidade, tantas coisas, vícios das pessoas, aumentando cada vez mais pessoas terríveis, desalmadas, encrenqueiras, problemáticas, problemas, né, como eu disse, psíquicos, traumáticos. É preciso ter cura. A cura só pode vir por intermédio de Deus. A libertação só pode vir por intermédio do Senhor. Então nós temos que orar, é o poder da oração que transforma. Usar nossas armas de jejum, oração, consagração da nossa vida, e dedicação à palavra, conhecimento da causa, da vontade de Deus expressa para nós, em nome de Jesus. Aí o Senhor virá, o Senhor agirá, e Ele tem poder. Os poderosos dessa terra não são nada perto dele. Amém? O Senhor disse, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, coloco nas tuas mãos essas vidas que estão recebendo a tua palavra, que a graça envolva os seus corações. O que a gente prega aqui não é para machucar ninguém, mas é simplesmente para a pessoa compreender o amor de Deus, que foi expresso no seu Filho Jesus Cristo, que veio travar uma batalha. Diz a tua palavra que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o diabo tem colocado muitas obras, Deus, terríveis neste mundo, contrariando a tua palavra, a tua vontade, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Colocamos nas tuas mãos todas as autoridades constituídas que falamos aqui hoje, em nome de Jesus. Colocamos nas tuas mãos também a causa da Eliana Guerra, abençoa ela e família, também o João Rosa Vieira Filho, Deus, a sua vida espiritual, o Paulo César dos grupos aí, sempre curtindo nossos vídeos, recordistas de curtida. Abençoa, Senhor, também a Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família lá de Campinas, São Paulo. Abençoa, meu Pai, também a Yolanda Pinho, que pede em especial pelo seu neto José, Pai amado, com crise de ansiedade. Abençoa, dá força espiritual à tua filha, dá libertação a ele deste mal no poder do nome de Jesus. Toma Nelma Kumaru nas tuas mãos e família, lá de Pernambuco, abençoa seus filhos e netos, Pai, em nome de Jesus.
Toma Rosaura Marques e família também nas tuas mãos. Deus, lá do Carmo, estado do Rio de Janeiro. Alcina Lúcia, também, ó Deus, lá de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Abençoa a família, abençoa a vida financeira da tua filha, prospera. Toma nas tuas mãos também, ó Deus, a família Martins Vilela, em nome de Jesus, lá de Copacabana. Deus, toma nas tuas mãos também a Conceição da creche, que pede oração pelo seu marido, Hilton José Cardoso Soares. Toma nas tuas mãos a Maria das Graças também, família. Ó Deus, a sua filha Tatiana e o Odir, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos também nosso secretário de Cultura, Esporte e Lazer, o Pablo, que tem sido bênção na nossa vida também. Pastor Tadeu, meu pai amado, da nossa igreja metodista wesleyana, da recuperação pós-operatória, teu filho. Deus, um sucesso, seja abençoado em nome de Jesus. O Marcos Paixão também, ó Deus, do grupo Vamos Orar, que pede oração pela sua tia Conceição, que está na UTI gravemente, Senhor, precisando de um milagre, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos compartilhar.